Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje a gente volta com uma antiga tradição aqui do programa. Hoje o programa vai ser especial e a gente vai ter entrevista. E eu já não vou perder tempo nessa segundona para começar a semana. Já vou contar para vocês quem que vem por aí. A nossa convidada de hoje é uma referência no ensino e na comunicação econômica. Ela é professora dos MBAs da FGV desde 2005 e foi homenageada diversas vezes pela sua excelência acadêmica. Professora alia teoria e prática, mas trazendo uma visão aprofundada e acessível dos desafios da economia. Essa combinação fez dela uma comentarista de destaque, sempre com a missão de tornar a economia mais compreensível para todos. Então, vocês já estão vendo que vem coisa boa por aí. Então hoje, mais de 30 anos depois, seu propósito continua firme, descomplicar a economia. Então tem tudo a ver com a gente aqui, né? Levar conhecimento de forma clara e acessível. Então, não vamos perder tempo? Vamos dar as boas-vindas para a professora Carla Bene. Professora Carla Bene, bom dia. Vem descomplicar a economia aqui conosco. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, professora, eu vou começar aqui já falando de um assunto que vem preocupando bastante, porque a gente teve na sexta-feira e durante a semana a divulgação das pesquisas mensais de serviços, da indústria, do comércio. E essas pesquisas econômicas de janeiro indicaram estabilidade ou desaceleração, com destaque para a queda no consumo das famílias, no caso da pesquisa mensal de serviços. Além disso, como o índice dos gerentes de compras, o PMI, já vinha sinalizando, os desafios vêm muito relacionados aí pelo câmbio e pelos juros. Na sua visão, professora, a alta da taxa de juros já está provocando impactos mais evidentes na equipe econômica? O pouso da economia está sendo menos suave do que se esperava? Exatamente. O pouso está sendo menos suave, mas eu colocaria aqui uma pimentinha aqui da nossa conversa, porque quando o Banco Central, no ano passado, já informou que subiria um ponto da taxa Selic, um ponto percentual, e nas duas próximas ele também subiria mais um ponto percentual, ele já sinalizou que não era nada, digamos assim, muito suave. E que ele faria uma movimentação muito agressiva, porque seguidamente 3 pontos percentuais de subida de Selic é para provocar uma contração do crédito, da liquidez e da atividade econômica. Então eu acho que, na verdade, a gente está vendo algo que era o desejado pelo Banco Central e aí, obviamente, com todas as consequências aí esperadas. E esse desejo, professora, que você falou, era o desejado pelo Banco Central, porque ele deixou bem sinalizado e explícito, deixou como guidance, né, como uma sinalização que a gente chama, que ia mesmo subir a taxa Selic 1 ponto por reunião. Então era um desejo. E essa desaceleração da economia, principalmente envolvendo os setores urbanos, que é o que normalmente é estrangulado nesses casos, tem sido interpretada pelo mercado financeiro como um sinal positivo para a política monetária e para a convergência da inflação. Como você avalia essa leitura? Essa redução do crescimento deve ser encarada como um ajuste necessário? Há risco de esfriamento excessivo da economia? Essa comemoração, entre mil aspas aqui, de reagir bem aos sinais de desaceleração, como você interpreta isso e qual a sua leitura desse cenário? Quando a gente tem um segmento que interpreta isso de forma positiva, a gente precisa pensar, é positivo para quem, né? Então, a economia é uma ciência social. Então, quando você tem, esta é a métrica, né? Essa métrica ortodoxa, que toda subida de taxa Selic vai contrair a economia como se toda a causa inflacionária fosse de demanda. Então, esta é uma grande problemática que a gente tem, porque grande parte da nossa inflação, a causa, ela é de custos. Ela pode ser via câmbio ou ela também pode ser de custos da própria agricultura, problemas climáticos e tudo. Então, repare no seguinte, nós estamos comemorando
há 2 anos? Um PIB que cresce mais de 3%, uma retomada da massa salarial, uma melhora do emprego e da renda. Então, quando você vai contrair a economia, qual é a solução, entre aspas, encontrada? Esse grupo da população que foi inserido na economia, ele vai ser expurgado. Em grande medida, é como se tivesse uma peneira. Quem conseguir passar por essa peneira e ficar desse lado, continua empregado, com emprego e renda, e entrou, digamos assim, para o fluxo econômico. Agora, quem vai sair quando você tem uma redução do emprego, você começa a ter desemprego, as nossas taxas de inadimplência estão elevadíssimas. O governo fez lá atrás o desenrola para a pessoa física, depois fez o para a pessoa jurídica e agora vai ter que fazer o desenrola para o segmento rural. Então imagine que quando você vai repactuar suas taxas de empréstimos, o patamar de juros está muito maior. Então, a gente tem o efeito, que eu diria extremamente nefasto para a economia, para a população. Agora, você entra no site do Tesouro, tem operação pré-fixada a 15,5% para quem quiser e quem puder comprar. E aí a gente entra em uma questão, né, que você acho que tratou muito bem aí na sua fala. A gente vai... quem está comemorando, eu acho que é um pensamento crítico que a gente sempre precisa ter. Quem está comemorando e por quê, e a quem isso favorece e quem sai prejudicado nessa história. E essa questão da inflação de custo, da questão cambial, esse remédio que parece um remédio amargo. Eu costumo brincar aqui que é como se, quando a gente vai no pronto-socorro e a gente fala, olha, eu estou com um sintoma XYZ, o médico praticamente não te examina e fala assim, eu vou te passar um analgésico porque você está com virose. O que eu vejo do diagnóstico da inflação brasileira e desse remédio amargo trazido como consequência, que é a alta dos juros, é que já parte de um diagnóstico errado e um remédio que vai acabar, sim, na marra, baixando a inflação, mas enforcando um setor muito importante, que é o setor urbano, diminuindo a renda das pessoas, podendo aumentar o desemprego. E eu acho que entrando até nesse assunto da inflação e do combate inflacionário, uma coisa que vem sendo uma preocupação geral das pessoas, de quem assiste o programa e do brasileiro de uma forma como um todo mesmo, se a gente pegar, acho que o assunto que eu mais ouvi, assim, relacionado à economia nesses últimos tempos, foi a da inflação de alimentos, que continua sendo um dos principais desafios para o poder de compra da população, principalmente quando a gente olha as camadas mais vulneráveis. Se a gente pegar, por exemplo, o IPEA, que traz a inflação por extrato de renda, a gente vê o quanto penaliza uma inflação mais alta de alimentos. Isso vem de uma combinação de volatilidade climática, de concentração do setor e a dinâmica dos preços internacionais, que juntos vão pressionar os custos e acabam limitando essa eficácia dessas medidas tradicionais que a gente estava falando até agora, esse remédio que parece que é o único de controle de inflação, que é a taxa de juros. E aí, na sua opinião, que outras estratégias poderiam ser adotadas nesse sentido para mitigar essa alta dos alimentos, para garantir essa estabilidade, mas não dessa forma que está sendo feita de vamos baixar a inflação na marra, estrangulando os serviços, porque aí o IPCA, por ser uma métrica ali de ponderação, vai baixar, mas a inflação dos alimentos continuar penalizando o bolso do brasileiro. E aí a gente também tem que pensar no combate inflacionário como uma forma de política. O combate inflacionário e as escolhas, elas são políticas. Quem que você também vai favorecer ou não na escolha política do combate inflacionário? E aí eu queria entender um pouquinho isso de você, professora. Fechando um pouco o ponto anterior, eu sempre repito essa frase e vou repetir aqui, né? Subir a Selic não faz chover e subir a Selic não apaga incêndio. Então, quando a gente usa essa métrica, a gente não pode esquecer 2 dados importantes que eu trouxe até aqui para a gente pensar. O IPCA ano passado fechou em 4,83, só que a inflação de alimentos ela fechou em 8,23. Então, quando a gente tem a inflação de alimentos superior ao IPCA,
os alimentos ficaram mais caros, que roupa, que sapato, que tudo. Na média, é assim que a gente tem essa organização. Só que tem um dado, um trabalho enorme da Unesp, excelente, uma pesquisa grande. Eles apontam que este fenômeno já vem ocorrendo desde 2007. Ou seja, a gente está com a internacionalização da nossa pauta da agricultura, isso está provocando uma inflação aqui dentro. E quando você pega os dados do ano passado, você vai ver aqui um dado bem interessante. 89% do aumento dos preços da alimentação no domicílio foram 3 grupos. Primeiro, carnes bovinas, depois bebidas, infusões, incluindo o café, que é o que a gente está escutando o tempo todo, e leite e derivados. Ou seja, quando a gente tem uma estrutura direcionada para a exportação, a gente acaba tendo um efeito colateral aqui dentro. Inclusive, a área nossa plantada para arroz, feijão, que é aquilo que a gente consome no dia a dia, tem se reduzido, em média ela se reduziu 40%, Débora, nos últimos 10 anos. Então, a gente tem várias coisas que a gente precisa repensar aqui. Eu acho que colocar esse assunto na mesa, ele é fundamental. E quando a gente retoma, por exemplo, os estoques reguladores, essa semana foi anúncio no Japão. Eles estão usando os estoques reguladores no arroz para tentar controlar justamente o aumento de preços. Então, tem algumas questões que elas já são dadas como extremamente eficientes. Quando você desmonta um estoque regulador, você tem esse efeito colateral aí no dia a dia. Então, qual vai ser a solução encontrada? Eu vou contrair a inflação. Por quê? Porque eu vou ter mais gente demitida. Então, olha o contrassenso. E lembrando que mesmo a Selic subindo, a inflação também está subindo, né? Então isso é para ver quanto que é ineficiente essa medida ou esse remédio, como você bem falou. E aí a gente entra até, né, uma coisa que a gente sempre comenta, que é quão concentrada é também essas áreas plantadas. Elas não só diminuíram, como elas são extremamente concentradas em soja, em milho, em trigo, café, cana-de-açúcar, que nada disso está ali muito voltado aqui para o prato do brasileiro. É para realmente pauta exportadora, é para fora do Brasil. Então, é uma área que vem diminuindo, mas ainda assim extremamente concentrada em pouquíssimas culturas que não estão voltadas aqui para a gente. E aí, até nesse assunto dos alimentos ainda, porque realmente é algo que está sendo muito discutido, desde a sexta-feira passou a valer a alíquota zero para importação de alimentos, como carne desossada, as congeladas, o café torrado e não torrado, o milho e grão, exceto para semeadura. Essa medida ela foi anunciada como uma tentativa de conter a alta dos preços, é algo que surge com recorrência aqui no nosso chat, da audiência que nos acompanha. Como é que isso deve impactar ou não aqui os preços dos alimentos? Na sua avaliação, essa iniciativa pode realmente trazer algum impacto positivo sobre os preços dos alimentos? E quais são os principais efeitos colaterais dessa decisão? A ideia que está por trás disso é a seguinte: eu reduzo o imposto de importação, o produto importado chega aqui, a indústria nacional ela se sente incomodada e ela ajusta os preços para baixo para poder, digamos assim, continuar vendendo. Essa é a linha de raciocínio, grosso modo. Especificamente nesse caso, não vai funcionar desse jeito. Ou seja, quando a gente reduz imposto de importação para o café e o Brasil é um dos maiores exportadores de café, o que vai acontecer na prática, né? Para aquele café coado do dia a dia que a gente toma? O mundo inteiro quer comprar o nosso café. Então, como o mundo inteiro quer comprar o nosso café, não significa que a gente vai conseguir importar de outro país mais barato. E se conseguir, talvez venha uma cápsula de café mais barata. Mas isso daí não tem impacto algum para a vida da população que toma o café coado no dia a dia. Então, repare que a gente tem um contrassenso. Então, eu apresento uma medida, nesse momento eu falo, bom, eu estou tentando, eu estou fazendo alguma coisa, mas isso não vai ter o efeito colateral que se espera. Eu reduzo, por exemplo, massas alimentícias. Tá bom, então eu vou deixar no supermercado mais barato uma massa italiana de grano duro. Você acha que
o produtor nacional, que produz massa com ovos, que é outra faixa de preço, que é para outro público, ele vai fazer o que com o preço dele? Ele vai deixar isso mais barato? Os produtos não são concorrentes. Então, são pessoas, são faixas de renda diferentes que consomem esse produto. Eu reduzo sardinha, tiro o imposto da sardinha. Qual é o impacto da sardinha no IPCA? Então, são medidas que você apresenta que você está preocupado, mas a gente precisa saber quanto que realmente se quer entrar nisso. Eu preciso diminuir a volatilidade do câmbio. Para isso, eu tenho que fazer uma série de outras coisas que só de eu falar aqui vai ser assim algo proibitivo. Tenho que pensar em controle de capitais, eu tenho que pensar em reduzir subsídios fiscais para setor agroexportador. Quem é que vai querer colocar a mão nesse vespeiro, Débora? Exatamente, professora. A gente também sempre traz essa reflexão, é muito importante, porque parece que é um fiscalismo, eu gosto de chamar de fiscalismo seletivo. Todo mundo quer ajuste fiscal, todo mundo quer que as contas sejam ajustadas, que não tenha gastos do governo, mas ninguém quer abrir mão do seu. Então, quando começa a entrar nesse vespeiro, começa a falar, então vamos rever alguns subsídios que vão para o agro, por exemplo, Plano Safra, que é enorme, que vai para o agroexportador, que não é o que alimenta o brasileiro aqui, como acho que a gente já conseguiu deixar bem claro para vocês. Não é para esse, não vai melhorar o preço dos alimentos, por exemplo, esse agroexportador sendo alvo de créditos mais baratos e subsidiados pelo governo. Na hora de discutir juros sobre capital próprio, que é uma buticaba brasileira, se a gente for pensar, que já entrou em pauta e teve uma reação muito negativa do mercado financeiro, aí ninguém quer mexer também. Se for falar de desoneração de folha, que a gente viu o resultado virar lucro, ninguém quer comentar. Então parece que todo mundo quer o ajuste, mas é o ajuste que, na minha visão e na minha percepção, tem que ser feito no lombo do trabalhador. Então, vamos fazer o ajuste nas custas da população, porque ninguém que tem poder político e econômico quer abrir mão desses benefícios. E aí acaba sobrando para quem não tem esse poder político e econômico, embora tenha, sim, o seu poder político, mas não na magnitude de estar ali num congresso, de ter possibilidade de mexer com o mercado financeiro, esse ajuste acaba sobrando para essas pessoas, para essa população, que é a população, nós aqui. Então, vai sobrar ajuste para, enfim, corte de gastos. Quando a gente fala ajuste, o mercado financeiro, a mídia, enfim, tradicional, ela está falando de corte de gastos. Normalmente, a gente, inclusive, vê que o pedido é o corte de gastos, mas ninguém quer abrir mão do seu. E eu acho que aí você trouxe um ponto muito interessante, é um vespeiro muito difícil de se mexer. Eu vou dar um exemplo agora, em dezembro. Nós tivemos um ganho, Débora, que foi retomar a fórmula de correção do salário mínimo, incorporando o crescimento do PIB. Vamos pensar sobre uma ótica do país. Se o país cresce mais, se ele tem um valor adicionado maior que ele produziu de um ano para o outro, você incorpora isso no crescimento do salário, aposentado, pensionista, quem está registrado por salário mínimo, CLT. O que você definiu? Como ajuste fiscal, você coloca um teto de 2,5% de crescimento. Ou seja, se o PIB cresce 3, 3,5%, 4%, que seria um ganho para se redistribuir, não, você coloca um teto. Ah, mas o salário mínimo vai ter crescimento real? Vai, só que muito menor do que eventualmente a gente consegue. Se você conseguir 3, você já não entrega 3 para essa correção, você entrega 2,5%. Então, é aí que entra o ajuste. Ou seja, o ajuste é no lombo, como você falou. É cortar a educação, é cortar a infraestrutura, é cortar a saúde. E aí você faz o quê? Diminui a massa salarial. E aí o que acontece? Você de novo volta a ter aquele empregado que vai também se sujeitar a trabalhar por menos, porque você vai ter mais desemprego. Professora, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, foi fantástico, as portas estão abertas sempre, fica o convite aqui do Mercado Investimentos. Eu queria que você deixasse aí um recado para a nossa audiência, ou dar o seu tchau e um recado para quem está nos assistindo. Olha, foi uma honra sempre estar aqui com vocês, vou voltar assim, e eu espero que as pessoas façam
uma leitura cada vez mais ampla e diversa do debate econômico. Eu espero que o resgate social ele venha para o resgate, para o debate econômico de alguma maneira, porque a economia é feita para as pessoas e com as pessoas. Então, esse daí é o meu grande desejo, digamos assim, no final de cada aula minha que eu acabo dando, quando eu converso com os meus alunos e nas entrevistas que eu dou. Muito obrigada. Obrigada, professora. E aqui a gente viu que a economia, mais uma vez, gente, como a gente sempre fala aqui, a economia ela é uma ciência social. A gente nunca pode esquecer disso. Ela não é uma ciência feita de números, ela não é uma ciência feita de planilhas. Ela é uma ciência feita para pessoas e de pessoas. E quando a gente esquece isso, a gente começa a tomar algumas atitudes, como o que a gente viu aqui de comemoração da desaceleração, entre tantas outras, né? Já trazendo aqui Maria da Conceição Tavares, você não tem que ser um tecnocrata quando você é um economista. Você tem que pensar em políticas que tenham impacto e que tenham impacto na vida das pessoas, da sociedade, para a sociedade, sim, crescer como um todo. E, aproveitando, gente, depois dessa entrevista maravilhosa, eu quero convidar vocês para participar. Quem ainda não viu a nossa aula de domingo, nosso encontro, que foi incrível no domingo, ainda tem oportunidade de ver. Mas, para isso, precisa se inscrever aqui no link. Então, vocês não deixem de clicar em iclmercado.com.br ou no QR Code que está aqui do lado. Não deixem de se inscrever para receber o alerta, o aviso da reprise da nossa aula do Muhammad Ali, que aconteceu ali no domingo. Então foi incrível, muita gente já assistiu, mas você não vai ficar de fora. Não vai ter, não vai ficar de fora dessa, porque realmente vale muito a pena. Então, se você não viu, ainda dá tempo. Entra aqui, se inscreve para não esquecer, porque vai ser só para quem se inscrever. E agora, vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblar. E eu me despeço aqui. Amanhã eu estou de volta para mais um Mercado Investimentos. Um beijão e até lá, pessoal. Sem duplo sentido nenhum, o evento da história de Muhammad Ali, narrado pela filha dele, Mariam Ali, foi uma porrada no queixo. Deixou todo mundo na lona, de tão abismado com a força desse furacão chamado Muhammad Ali. Se você não participou desse evento, pelo amor de Deus, você tem que assistir, você e todos os seus amigos e amigas, para se sentir inspirado, para se sentir impulsionado pela história dessa lenda. A gente resolveu liberar o replay para muitas pessoas que assistiram poderem assistir novamente e para você que não assistiu ter essa chance. Vai ficar por pouco tempo no ar. E no final a gente reservou uma surpresa para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL também. Um abraço e bom vídeo!